Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa semanal Questão de Ordem. Hoje eu estou aqui com o professor Celso Moretti, que é pesquisador e ex-presidente da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Moretti, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, tá? Obrigado, Valtênio. Sempre bom estar aqui com você no Questão de Ordem. É muito bom o professor Moretti aqui, porque o Brasil está passando por grandes desafios, né? A gente está agora com a questão do licenciamento ambiental. É o tema que a gente escolhe para começar essa nossa entrevista, porque esse é um projeto que está há mais de 20 anos em tramitação no Congresso. O agro cobra muito essa, vamos dizer assim, eliminação de barreiras que possam, não é uma autorização para desmatar, mas para facilitar o nosso desenvolvimento. No entanto, o presidente vetou, a frente parlamentar que vai derrubar os vetos. Eu queria que você fizesse uma análise de qual é o seu ponto de vista sobre esse projeto que foi aprovado. Eu acho que precisa ficar bem claro, né, Valtênio, quem está acompanhando a gente aqui no Questão de Ordem, lembrar que no Brasil é possível produzir e preservar. Nós temos um dispositivo legal, uma lei, que é a Lei do Código Florestal, que foi aprovada em 2012 com mais de 450 votos, que, enfim, limita a expansão de área no Brasil. Então, é uma das legislações mais modernas que nós temos no mundo, né, para a questão de produção agrícola, e a gente tem dados, né, então não é patriotada, é verdade, o Brasil produz e preserva. Há muito tempo que a questão do licenciamento ambiental é uma discussão quase que interminável, né, porque nós temos essa polarização, né, de um lado, né, o agro, né, falando que precisa ter mais segurança jurídica, que precisa ter mais liberdade para produzir, e do outro lado, muitas vezes os ambientalistas, alguns pesquisadores, a organização não governamentais. O fato é que existe morosidade, existe muita burocracia, né? É lento o processo de regularização. E com o PL 2159 de 2021, né, a ideia é que essas barreiras elas sejam aos poucos retiradas, né? Existem alguns avanços que eu acho que são importantes, né, como o licenciamento ambiental, né, para projetos estratégicos de tamanho médio, né? Existe, enfim, outros dispositivos nessa lei. Ocorre que o presidente da República vetou nada menos que 63 dispositivos dos 398 ou 400, né, dessa nova lei, né? Isso não é bom. Você vetar, na minha visão, né, você vetar 15% dos dispositivos de uma lei, né, mostra que ou o Congresso não fez bem o seu trabalho, ou o Executivo está querendo legislar, usurpar um direito do Legislativo. Então, acho que isso aí vai dar muito debate ainda. Pois é, no caso, voltando, esse tema é interessante, professor, porque o Brasil acaba produzindo na mesma área, né? Eu até não entendo como é que tanta dificuldade, por que a gente consegue produzir super safra atrás de super safra? Tem alguma coisa aí atrás que não foi? Vamos produzir uma super safra agora, a expectativa de mais uma super safra no ano que vem. Como que a gente consegue fazer isso? Olha, isso é algo fantástico, né? Tem muitos jovens que devem acompanhar aqui o seu programa, Valtênio, né? E as gerações aí mais jovens, né, que provavelmente não sabem, né, mas até a década de 70, o Brasil era importador líquido de alimentos, né? Então, a gente importava carne da Europa, né? Quem assistiu aí a série Chernobyl, há pouco tempo que passou, né? A gente fica pensando só no acidente, mas eu lembro, eu estava entrando no curso de agronomia, que eu estou entregando minha idade, em 86, né? O Brasil importando carne da Europa, e existiu preocupação, né, de que ela viesse contaminada por radiação. Né? Feijão do México. Feijão do México, leite dos Estados Unidos, só para ficar em 3. E aí o Brasil tomou a decisão acertada de desenvolver um modelo competitivo, sustentável de agricultura tropical sem paralelo no mundo. Nesses últimos anos, Valtênio, como presidente da Embrapa, como diretor executivo de pesquisa, eu andei pelo mundo. Foram mais de 45 países e a respeitabilidade que o Brasil, que a Embrapa tem, é uma coisa fantástica. Porque por que a gente consegue, ano após ano, bater safras e ainda preservar 2/3 do território? Isso são dados, né? Mais uma vez, não é patriotismo, são dados, né, científicos demonstrando isso. Porque nós investimos em tecnologia, nós investimos em crédito, nós investimos em seguro rural, né, e nós temos uma coisa que os outros países não têm, que é produtor competente e corajoso, que desbrava esse Brasil profundo e vai produzir fibras, alimentos e bioenergia como ninguém. Pois é,
com a pauta cada vez mais diversificada. A gente falou agora há pouco, a gente estava falando do cacau. O cacau produzido, inclusive, no semiárido, recuperando áreas degradadas. Onde a gente imaginou, já fomos campeões, mas a gente perdeu faz tempo. Onde a gente imaginou que no semiárido, a céu aberto, ou pleno sol, como eles falam, a gente fosse produzir 400 toneladas de cacau por hectare. Pois é. Isso é uma coisa impressionante, né, Valteno? Quando eu falei, eu vou voltar no cacau, mas rapidamente, fazendo uma digressão aqui, quando eu falei lá fora para os gringos que o Brasil estava produzindo trigo tropical, foi assim uma coisa impressionante. As pessoas não acreditavam. Teve um americano que, quando eu falei isso lá no norte dos Estados Unidos, no Corn Belt, né, ele virou para mim e falou assim, você não está falando sério, eu nasci praticamente em cima de um campo de trigo e eu sou do estado de Washington, que é a divisa com o Canadá, né? Como que vocês estão produzindo? Então, com tecnologia é possível. Então, o Brasil, né, ainda mais uma vez, mais jovens aqui não vão saber, mas até a década de 80, né, entre os anos 30 e 80 do século passado, o Brasil era o maior produtor de cacau do mundo. Veio uma praga chamada vassoura de bruxa e dizimou a produção de cacau, né, no sul da Bahia. Né? E, enfim, a gente estava falando aqui do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela e por aí vai. E assim, perdemos foi uma crise violenta naquela região. Né? E agora, né, para assombro, de novo, do mundo, né, o cacau que o ano passado chegou a $13 mil a tonelada, o chocolate, que na Páscoa esse ano estava 43% mais caro do que há 3 anos, né, o Brasil vai voltar a produzir cacau. No oeste da Bahia, né, a pleno sol. Né? Imagina, o grupo empresarial... E sem desmatar, porque você está fazendo isso e recuperando terras, áreas degradadas. E isso que é mais impressionante, né? E a gente faz aqui uma conexão entre licença, a gente estava falando sobre licenciamento ambiental. Isso é para poder linkar, né? Exatamente. Não né? perdemos o rumo, tá, gente? Nós estamos falando de como que, apesar das dificuldades, dos empecilhos, a gente está mostrando aqui a pujança. Pois é, então esse projeto, né, de um grupo empresarial no oeste da Bahia para a produção de cacau a pleno sol é uma coisa fantástica, né, que quem tiver a oportunidade de visitar e ver precisa fazer. O Brasil, ele vai, em menos de 10 anos, ele vai voltar a ser um top 3 na produção de cacau. Hoje, Costa do Marfim, na África, produz 2 milhões de toneladas, e Gana produz 700 mil toneladas. O Brasil rapidinho vai chegar ali 1,5 milhão, 1 milhão e 700 mil toneladas. Nós estamos falando de cacau, mas a gente tem ali o algodão. O Brasil já está, se não me engano, como o maior produtor de algodão. Chegamos a passar um pouquinho nos Estados Unidos no milho, os Estados Unidos voltaram, soja a gente também está. O que mais a gente é campeão ou vai ser campeão? Olha, sem dúvida nenhuma o suco de laranja, né? 3 em cada 4 copos de suco de laranja tomados no mundo são brasileiros. Café? Café, soja, etanol, nós temos uma competitividade enorme, ainda ficamos um pouco atrás dos americanos. Biodiesel, agora a Indonésia nos passou, né, entre os Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Né? E proteína animal? Proteína animal, né? Veja. Nós não estamos falando só de boi, né? Não, nós não estamos falando de boi. Frango? Frango, suíno, caprino, ovino, né? e peixe. Eu tenho defendido, Valteno, que se bem conduzido, hoje o Brasil produz 1 milhão e 300 mil toneladas de pescado, sendo a maior parte oceânico, né? Ainda a menor parte é de água fresca. Mas se o Brasil, com a vastidão de lâmina d'água que nós temos, se nós tivermos um trabalho bem feito, sério, a revolução que nós podemos fazer em segurança alimentar com produção de proteína de peixe é similar à conquista do Cerrado. Você está falando lâmina d'água de rios, mas quando eu olho o litoral também, a gente tem acho que 8 ou 9 mil quilômetros aqui, né, de costa, mais os rios de água doce, né, essa lâmina d'água de água doce. A gente fica imbatível nisso, né? Por isso que a gente estava falando da questão do licenciamento ambiental. No caso do licenciamento ambiental, da lei, da forma como está sendo tratada, dá uma tristeza de ver que a gente, em 2011, 2012, a gente aprovou um Código Florestal. O que tem de errado no Código Florestal? Acho que é as pessoas desconhecerem, né, o Código Florestal, né, as pessoas quererem esse revisionismo que a gente tem feito no Brasil nesses últimos anos, é algo que a gente precisaria realmente deixar isso de lado, né, esse fla-flu, né, Palmeiras e Corinthians, né, e ver as coisas que tem boa. Mais uma vez, o jogo do ganha-ganha, né? Exatamente, o Código Florestal, nós já falamos aqui, é uma das legislações mais
restritivas do ponto de vista de expansão de área no Brasil, né? E você tem as APPs, você tem as áreas de reserva legal. Imagina, nós vamos ter a COP 30 aqui em Belém. É um tema que a gente vai entrar daqui a pouco. Exatamente. Vai ser na Amazônia. Se você é um produtor no bioma amazônico, né, acho que precisa ficar bem claro, você que está acompanhando a gente aqui no Questão de Ordem, né, uma coisa é floresta amazônica, outra coisa é bioma amazônico e outra coisa é Amazônia Legal, que é um conceito fiscal. Né? Se você é um produtor no bioma amazônico, você tem que preservar 80% da sua propriedade. Você só pode usar 20%. Imagina você ter um hotel com 100 quartos e você vai deixar 80 quartos fechados para o bem da humanidade, você só vai sobreviver. E tem gente que faz isso e ainda produz, sobrevive, ganha dinheiro e gera emprego e renda para o Brasil. E por que nós não somos compreendidos? Você falou de algumas coisas, mas não é só ambientalista, não é só o Fla-Flu também. O professor Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, relator do Código Florestal, enfim, ex-ministro da Defesa, ele vai mais longe, Celso. Ele diz que existe, na verdade, ele fala assim, uma sabotagem contra o desenvolvimento e a infraestrutura no Brasil. A gente está falando do Código da Lei de Licenciamento, parece que a gente está falando só de desmatamento. Mas não é só isso. Nós estamos falando de regiões ou de lugares onde já existe, por exemplo, no caso da Ferrogrão, que está parada por causa de questões ambientais. Ela caminha, ela tem 800 quilômetros, 800, 900 quilômetros, se não me engano. Não mais que isso. Ela vai margeando, ela vai na linha de domínio da BR-163, até chegar no Parque do Jamachim, ela faz uma curvinha assim, pega lá 0,0 alguma coisa do Parque do Jamachim, para desembocar no Porto de Birituba e nós alcançarmos os mercados norte-americano, Canadá, aquilo ali tudo, sem precisar andar 3.000 quilômetros até chegar no litoral, expelindo o CO2 pela atmosfera. Como que você não entende um projeto desse e ele está parado? É difícil, né, de entender. Eu costumo dizer que a gente tem, né, hoje nas redes sociais, né, os tudólogos, né? Você tem especialista em tudo, né? Todo mundo dando opinião e falando, na maioria das vezes, de forma rasa, sem conhecimento de causa. Né? Existem esses tudólogos que são, na minha visão, os bobos úteis, né? Que são manipulados, e existe um jogo bruto comercial interno e externo. Né? Então, assim, não sejamos inocentes de não acreditar que existem interesses comerciais. Né? Eu acabei de voltar agora da Guiana, que é um país aqui vizinho do Brasil ao norte, né, que é vizinho da Venezuela e que descobriu uma quantidade enorme de petróleo, que está na mesma bacia da Venezuela. A Venezuela, inclusive, Maduro ameaçava invadir, né, que eles estão expandindo, né, e podem se tornar um hub para a exportação de produtos agrícolas, inclusive do Brasil, né, que pode entrar ali via Roraima, né, que foi construída a ponte, eles estão fazendo a estrada, e eles estão fazendo isso de uma forma muito competente. Então, quer dizer, existe esse jogo bruto, né, não tenho dúvida, comercial, e existe muito desconhecimento. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, acho que ajuda a melhorar. Quando você falou essa história, me lembrou de alguma coisa, não sei se é necessariamente um provérbio chinês ou é uma frase que é sobre o conhecimento das pessoas. Você fala do conhecimento. Existem aqueles que não sabem e não sabem, que são aqueles simples ensínios. Existem aqueles que não sabem e sabem que não sabem, são aqueles que também precisam aprender, mas existem aqueles que não sabem e acham que sabem, que são os tolos. E os que sabem e sabem, que são os sábios, que a gente deveria seguir, né? Acho que é por aí. Eu vou chamar o intervalo, eu volto aqui com o professor Celso Moretti. A gente vai falar sobre pesquisa também. Vamos falar sobre a COP. O professor se formou nessa história como presidente da Embrapa, desenvolveu a pesquisa no Brasil. A gente vai falar sobre o que está na mesa, quais são as novidades que vêm por aí. Ele que está no campo das consultorias também vai nos dizer o que o mundo espera do Brasil e quais são as novidades da pesquisa agropecuária. É um instantinho só.
Olá, gente, estamos de volta no Questão de Ordem, hoje com o professor Celso Moretti, pesquisador, ex-presidente da Embrapa, que está aqui com a gente debatendo os desafios da pesquisa, o futuro do Brasil. E te perguntar, muitas vezes você veio aqui, batia papo e eu perguntava, Celso, o que está vindo aí de novo, na época que você estava na presidência da Embrapa? Como pesquisador, você não abandonou o conhecimento, a leitura sobre o que está acontecendo no mundo, você viajou mais de 40 países, continua viajando. Quais são as novidades, hein? Olha, Valteno, o que tem me impressionado muito é o crescimento do uso de bioinsumos. A Embrapa e outras instituições de pesquisa, quando eu cito aqui a Embrapa, é porque, obviamente, trabalhei 30 anos na instituição e conheço profundamente os nossos 43 centros de pesquisa, mas o uso de bioinsumos, né, de você usar, por exemplo, as bactérias, né, para mobilizar o fósforo, né, o Brasil, né, os solos brasileiros são muito pobres em fósforo, né, a planta, para se desenvolver, ela precisa de nitrogênio, fósforo e potássio, em grandes quantidades, né, são os macronutrientes. E o que mais falta é o fósforo, então todo ano o produtor está ali, colocando fósforo, quando for no fósforo, né? Você que está acompanhando a gente aqui, fez biologia, né? Vai se lembrar lá do tal do ATP, né? Que tem o fósforo na sua molécula, né? Todo ano fica colocando no solo, né? E aí ele não se move. E aí os pesquisadores da Embrapa, em parceria com outras instituições, acharam uma bactéria que vai lá e torna esse fósforo mais disponível, né? Agora, uma outra bactéria que faz... nos solos semiáridos, por exemplo, que tem pouca água, fazem a raiz crescer mais profundamente e buscar água, hidratando a semente e ajudando na questão de mudanças climáticas, né? As novidades, obviamente não podemos deixar de falar aqui da inteligência artificial, né? Eu acabei de escrever um artigo essa semana sobre inteligência artificial e biotecnologia, né? Eu escrevo lá, genes e algoritmos, a nova engenharia do mundo, né? Então é uma coisa brutal que está acontecendo e que não tem volta, né? A inteligência artificial, principalmente na agricultura. Pois é, mas aí você já que tocou na questão dos insumos, existe um problema. Por mais que a gente tenha aprovado uma lei de bioinsumos, por mais que o Brasil seja uma potência mineral, e eu entrevistei esses dias aqui o vice-presidente do IBRAM, o general Azevedo, ele chora muito de imaginar que o Brasil poderia ter muito mais exploração disso. A gente é muito dependente dos insumos para a nossa agropecuária. 80%, em alguns casos, se não me engano, o próprio potássio. Fósforo também, a gente é muito dependente. Agora vem mais um desafio. Na questão da guerra e dessas questões geopolíticas, bom, o Brasil depende muito da Rússia, né? E aí, nessa questão geopolítica, os Estados Unidos estão dizendo, aí ameaçando punir ou taxar ou bloquear quem importa produtos da Rússia e a gente precisa. Qual vai ser a nossa saída, hein, Celso? Esse é um problema estratégico e é inacreditável, né, que um país que tem um setor da economia como o agro, que responde por mais de 1/4 do PIB, está falando aí talvez 27%, dependa de importar 80%, 85% dos fertilizantes, né, para suprir esse setor. Então nós estamos falando aqui de 60% a 65% de nitrogênio importado, 80% a 85% de fósforo e 99% do potássio. Então, lá atrás, né, os mais experientes de novo, né, vão de se lembrar que o Brasil, no início ali dos anos 2000, final dos anos 90, a Petrobras tinha uma subsidiária chamada Petrofértil, que produzia ureia. E aí achou-se, por bem, que era mais barato importar do que produzir aqui. E foi acabada a produção de ureia, de adubo nitrogenado no Brasil. Foi um erro estratégico grosseiro. O que nós precisamos fazer? Bom, nós não vamos reverter isso de uma hora para outra. Diferentemente do que o ministro Paulo Teixeira falou recentemente, ministro do Desenvolvimento Agrário, numa entrevista, dizendo que em 2 anos a Petrobras vai suprir 35% da ureia, isso é impossível, né? Nós temos que começar a nos mover. O Brasil criou o Plano Nacional de Fertilizantes, eu era secretário executivo desse Plano Nacional, como presidente da Embrapa, tem uma série de ações, né, estimular a indústria nacional, usar mais bioinsumos,
usar organominerais, né? São pelo menos 3 estratégias. Agora, não existe mágica, não existe varinha de condão. Nós vamos sofrer nos próximos anos, né? Você veja, a guerra da Ucrânia fez 3 anos, já vai aí para 3 anos e meio. A Rússia e a Belarus vendem 50% do potássio nacional. Altazes, por exemplo, no Amazonas, estava, que é uma província, se não me engano, é de potássio. Tentando fazer, parece que a hora começa, mas é que não é do dia para a noite que você consegue fazer. E mesmo que a gente pudesse explorar dentro de uma velocidade, com a máxima potência, a gente ainda não conseguiríamos ser independentes, né? Ou autossuficientes. De forma alguma. Nós estamos falando aqui de 42 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, nós importamos 37, 38 milhões de toneladas, né? É de uma hora para outra que você reverte um quadro desse. Poderíamos começar a explorar altazes? Poderíamos, né? Mas está dentro de uma reserva indígena, a reserva de potássio está dentro de uma reserva... Aí entra o licenciamento. Aí entra o licenciamento. Você vê que a gente vai e volta no licenciamento. Agora nós temos que aprender com aqueles que nos criticam, né? Por exemplo, na França. Na França, você vai, né? Tem áreas que são protegidas, né? Que tem, enfim, proteção ambiental, mas você tem restaurantes, você tem até hotéis lá dentro e que funcionam, que explorar. Então não é um santuário para deixar aquilo lá e a gente ficar... Não, e que as comunidades também têm o benefício com isso, como nos Estados Unidos, no Canadá, né? Os indígenas recebem, exploram suas regiões. Quer dizer, na verdade, você não está falando da forma como está, é que a gente finge que não existe, né, o desmatamento. Ilegal, existe, a gente está combatendo, mas a mineração é que é algo que assusta, porque sai pela fronteira, né? Sem dúvida. E isso é algo que nós precisamos, e eu sempre deixo isso muito claro quando a gente fala sobre desmatamento no Brasil, né, que nós temos o Código Florestal, né, então nós temos aquele desmatamento que é legal, ou seja, se você pode desmatar 20%... Ou seja, o Código Florestal, né? O Código Florestal. Você pode desmatar 20%, você desmatou 16% da propriedade, pode desmatar mais 4%. Uhum. Existe o desmatamento ilegal. Vamos dizer que você não pode desmatar mais, você não tem licença. Ou então você vai para a área de preservação permanente, que não pode. Não pode. E tem o irregular, que as pessoas falam, pô, o que é o desmatamento irregular? Você pode desmatar, só que você não tem licença para desmatar. Então você tem o desmatamento legal, o ilegal e o irregular. E a gente precisa deixar isso muito claro e separar isso de forma cristalina. Você acha que a COP30 que está chegando aí é um bom fórum, é um bom momento para a gente poder explicar para o mundo um pouco mais? Ou você acha que esse vai ser um jogo de cartas marcadas em que o agro já está, assim, vamos dizer, condenado? Difícil, hein? Pergunta difícil, mas eu tenho que fazer. Eu sou otimista, mas eu sou realista, né? Primeiro que eu acho que foi, na minha visão, muito pessoal, um equívoco ter escolhido o Belém. Eu adoro Belém, adoro o Pará, né? Mas assim, é óbvio que a cidade não tem infraestrutura para receber. E ficou o nome COP da Amazônia, né? Não tem nada a ver isso, né? Quer dizer, são 40 mil pessoas que estão sendo esperadas, 7 mil delegados das Nações Unidas, né? Tem motel de beira de estrada cobrando $3.000 uma diária, né? É uma coisa absurda. Tinha uma casa, eu estava olhando, né? Porque eu devo participar pelo menos de uma das 2 semanas, né? Na primeira semana, que eu tenho mais debate técnico, que os 11 dias da COP eram R$2 milhões, a casa vale R$1.900.000, né? Quer dizer, o cidadão em 10 dias ia ganhar o que vale a casa. Mas do ponto de vista técnico, né, Baku foi uma decepção, né? A COP29, que foi no Azerbaijão, né, onde se esperava, né, esse é um sonho dourado, né, de se achar que nós vamos conseguir o financiamento climático de 1,3 trilhão de dólares, né? Ficou só em 300 bi, só, né? É muito dinheiro, mas ainda é insuficiente, né, para a gente tentar segurar o aumento da temperatura média da Terra abaixo de 1,5 graus Celsius, né? O Brasil tem muito para mostrar. Primeiro, vai ser a primeira COP, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, eu venho participando desde a de Glasgow, de 2021, mas vai ser a primeira COP que nós vamos ter uma agrizone, que vai ser na Embrapa, né? Então isso é uma coisa fantástica, né? Nós vamos ter na COP, além da Zona Verde e Zona Azul, né, nós vamos ter a agrizone, né? O Brasil pode mostrar que produz
combustíveis renováveis, o Brasil pode mostrar que tem agricultura de baixo carbono, né? Tem muita coisa para nós, que nós conseguimos recuperar a área degradada, reduzir a emissão, conseguimos, enfim, conseguimos... Tem um código florestal, vamos falar mais uma vez, né? Tem lei. Florestal. Um CAR que, na verdade, só não é aplicado porque não tem estrutura de poder para poder implementar, porque o produtor entrega os dados. Exatamente. Então, é uma oportunidade, né? Eu vejo que seria muito mais inteligente, né? Aí, assim, existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar, né? Mas seria muito mais inteligente fazer a sede, né, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a gente poderia até falar... Ou então fazer a Copa do Mundo, igual faz a Copa do Mundo, divide, né? Uma parte da floresta na Amazônia, uma parte do, vamos dizer assim, da agricultura mais desenvolvida no Sudeste. Ou então fazer, numa única sede, fazer uma viagem, quem quisesse conhecer a Amazônia, né, faria uma viagem. Mas isso já não é mais o que discutir, né? Agora o que a gente tem que fazer é de que forma, com que roupa a gente vai. E essa é importante falar, né? Quer dizer, a gente tem que estar com isso bem claro na cabeça, né? O que é a agricultura brasileira, o que ela representa para o mundo, e aí eu acho que os termos de segurança alimentar, segurança energética, o que o Brasil vem fazendo. Então a gente tem que ter voz, falar alto, né? Sim. Além de falar alto, nós precisamos de bons porta-vozes. Isso é que eu ia perguntar. Nós temos? Temos, né? Eu acho que sim, né? Você é um deles, tem o professor Rodrigues, está vindo um punhado de gente, né, para poder estar lá e defender o agro sem essa camisa ideológica, né? Sim. Eu acho que eu tenho, né, nesses últimos anos, Valtênio, avançado nessa parte de comunicação, que eu admiro demais o trabalho seu e de outros colegas, que é o seguinte: vamos mostrar, baseado em dados, agricultura movida à ciência. A agricultura brasileira é movida à ciência. Esse é um jargão, né, um motto que nós temos que lembrar, né? Que é isso, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente faz agricultura tropical melhor e mais competitiva, baseada em ciência e em dados, né? Então, quando eu andei pelo mundo e ainda ando, né, eu vou falar sobre a agricultura brasileira e falo, olha, quando eu ponho o primeiro slide, eu falo, tudo que eu vou falar aqui, daqui até o final, está baseado em ciência e eu tenho os dados e posso mostrar. E aí, só para encerrar, a gente já está caminhando para o final, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações e quais são. Você falou que é um otimista, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você está muito otimista e do que você está mais pessimista. Tá. Eu estou muito otimista pelo fato de que o Brasil, cada ano que passa, se supera do ponto de vista de produção de alimentos de forma sustentável. Alimentos, fibras e bioenergia. E eu fico pessimista de ver que nós continuamos, primeiro, na questão ambiental, com um debate que não leva a nada, né? Uma briga de egos e de partidos ideológicos. A gente tem que pensar no Brasil, né? E fico preocupado com a questão dos fertilizantes também. Nós precisamos ter uma saída que não vai ser para agora, mas precisa de um estadista que vai botar a bola embaixo do braço e vai falar assim, ó, nós vamos mudar essa dependência de fertilizantes que nós temos no Brasil. E São Pedro e as mudanças climáticas, como é que é a sua posição? Olha, tem um problema de mudança, mas nós temos ciência, nós desenvolvemos variedade adaptada a diferentes climas, tolerante à seca. Meteorologia, né? Então, assim, o Brasil realmente no agro é um show de bola. Celso Moretti, obrigado pela sua vinda aqui, esse papo agradável. Obrigado, Valtênio, sempre bom, me chame mais. Ótimo. Um abraço. Eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o professor Celso Moretti, pesquisador, ex-presidente da Embrapa. A gente se vê na semana que vem em mais uma Questão de Ordem.